Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Ei, se tu olhar para o céu agora, sabe o que é que está acontecendo? Não. Está caindo fulô. Está caindo fulô lá do céu, cá na terra. Eita, caindo fulô. Eita, caindo. E se espalhando, e se espalhando. Eita, caindo. E a gente vai pisando, né? Fazendo essa audiodescrição do nosso espaço. No céu, do céu está caindo fulô. Eita, pisando. Que se espalha pelo chão. E na medida em que eu, você ou qualquer pessoa vai passando, essas flores vão deixando caminhos, vão abrindo espaços. E desses espaços eu apareço. Na minha camiseta sobra um pouco de flores. Eu apareço aqui assim, careca, com um óculos de aros escuros, uma parede branca ao fundo, um brinco, e na mesma tela aqui, a minha queridíssima Lu Paludo. E eu sinto essas flores, essas pétalas caindo, te vejo surgir, vejo as pegadas, escuto as pegadas também, e vou me aproximando e me enxergo, te enxergo, me enxergo aqui com uma bagunça atrás de mim que eu tentei esconder um pouco. Essa mulher que tem cabelos um pouco castanhos, se bate mais sol fica mais claro, tem a pele clara. Estou com um vestido preto que eu estou usando pela primeira vez hoje, apesar de parecer com tantos outros que eu já tenho na vida. Mas é um vestido que tem espaço para ar. E hoje eu sei que nós vamos construir espaços para ar, Rui. Espaço para essa imaginação que vê o céu aqui de Porto Alegre, que acabou de abrir sol. Eu e o Rui estamos sob o mesmo céu. Sob o mesmo céu, com um certo espaçamento. Hoje, nesse exato momento, eu estou no Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro e vivendo. É muito interessante isso. Nós falamos do sol, falamos das flores, falamos do chão, falamos dos caminhos. Aí falamos desses dois espaços, né, de tempo e de ação, que é a cidade de Porto Alegre, que é a cidade do Rio de Janeiro, e falamos desses movimentos, né, que é o mesmo céu, não está errado, não, esse mesmo céu, apesar de qualquer intempérie, ele está na África, ele está na Ásia, ele está na Oceania, ele tá em tantos lugares, né? Que é muito legal a gente poder... E Curitiba, né? É muito legal a gente poder fazer esse recorte semiótico e levar para esses lugares assim, que é onde acontece e se ressignificam os signos, né? É tão mágico isso. Para chegar aqui, eu e Lu, atendendo o convite de Carmen Jorge, atendendo ao convite da Casa Hoffman e a equipe de produção, nós começamos a nos convidar também, né, para trocar 2 dedinhos de prosa com você, né? Trocar assim um pouquinho sei lá,
são tantas as possibilidades de troca quando acontece o encontro, né? Então, o ponto que nos traz, ele chega a ganhar importância da expansão, né? Que é a relação do encontro, né? E como é importante a expansão, a possibilidade. Com 2 dedinhos de prosa, muda tudo na vida. E assim, ó, assim, a alegria de estar aqui no estúdio virtual da Casa Hoffman, neste programa Diálogos em Movimento, e logo que a Loa, né, começou a entrar em contato com a gente, logo em seguida a Rui e eu fizemos um encontro. E aí, 2 dedinhos de prosa e a vida muda radicalmente. Veio esse título porque quando a gente se encontra, a gente vê que passa. Quando a gente vê, passaram-se 2 horas e meia ou 3 horas, a gente não viu para onde foi o tempo. E nos últimos 2 anos tem sido assim, né? Assim como nós estamos hoje, nessa tela virtual e virtual, real, presença, que presença é essa? Eu estou suando agora, Rui. Eu estou sob o céu de Porto Alegre, tu está sob o céu do Rio de Janeiro e nós estamos sob o céu de Curitiba nesse programa com as meninas aqui que estão no backstage, com essa situação. Nós estamos respirando, nós não morremos. E eu queria falar aquela frase daquele poema que eu já escrevi faz um tempo, Acabo de não morrer. E eu queria que esse nosso encontro hoje, já permeado dessas imagens, dessas lembranças, fosse uma ode, uma homenagem a essa respiração que ainda nos habita, a uma festa porque nós estamos aqui em encontro, e uma celebração também por aqueles que fizeram a passagem nesses últimos dias, que foram tantas as pessoas queridas, tantos artistas. Sim. E eu queria falar desse tempo que essas pessoas permanecem em nosso corpo. E eu acho que tu está lembrando de uma pessoa agora. Uhum. Eu lembro de várias pessoas, é muito interessante. E essa permanência no corpo da gente. Há uma relação de reconhecimento cultural, e eu falo reconhecimento porque talvez eu já tenha chegado nesse estado de vida sabendo disso, mas aqui a gente esquece algumas coisas e vai reencontrando com elas, né, em um processo meio espiralar. E uma das relações muito interessantes que eu recebi da minha casa, que eu recebi é essa possibilidade de falar dos antepassados, né? E quando a gente fala de antepassados, muitas vezes a gente pensa que está falando de alguém muito distante, mas não, pode estar falando de alguém que está aqui do nosso lado, né? Então, é muito interessante entender que nós não estamos nunca sozinhos, né? Aqui neste encontro, eu, a partir da minha fala, tenho muitos daqueles que me trouxeram até aqui, né? Tenho muitos daqueles que compartilham comigo esse momento, né? E muitos daqueles que vão nos levar para frente, né? Então é muito lindo esse espaço de celebração quando a gente fala desses ritos de passagem, né? Esses ritos que vão se estabelecendo e que vão transformando a vida nessa maravilhosa sequência de ações, de atos, de momentos, né? Então, é sempre um momento de muita celebração, esses atos, essas passagens, né? É verdade que a gente tem que lembrar disso quando acontecem as mudanças. Não é? Eu acho genial
hoje, quando a Lu fala que eu estou em Porto Alegre, e eu estou em Porto Alegre, né? É muito legal lembrar que eu chego em São Paulo, né? Chego lá em São Paulo, né? Aquela história toda de Dona Conceição, de seu Ramiro, né? Que vinham, um veio de Minas, o outro vem de São Paulo, e aí eu chego em São Paulo e o que acontece? Está ali todo um presente já preparado para mim. E eu vou paulatinamente desamarrando esse presente, desamarrando. Então, um momento é tocar na fita, o outro momento é tocar na embalagem, o outro momento é entrar dentro e vou descobrindo esse presente. E aí é muito maluco, porque é um presente tão surpresa à vida, não é? Que muitas vezes a gente cada camada de descoberta nos leva para outra dimensão. É muito genial isso, né? Chega, recebemos o presente que é a vida, e na medida em que a gente vai descobrindo esse presente, vai nos levando para diversas dimensões. Nesse momento, esse presente vida está me dando a possibilidade de viver em Porto Alegre, né? Que é um presente, é uma parte desse presente vida, né? Assim como esse presente vida me dá a possibilidade de estar aqui hoje, agora, já falando, né? E assim como parte desse presente vida vai ser uma passagem para um outro estado de percepção desse presente tão grande, né? Então muito, eu acho genial isso. Outro dia, né, Lu, a gente estava falando e apareceu Merleau-Ponty, né? E quando apareceu Merleau-Ponty, aliás, trazido por Lu, que tem em uma das suas etapas ali de formação, uma introdução, que é uma sequência de palavras de Merleau-Ponty, me deu me lembrou, né? Essa coisa silenciosa da construção dos desejos, sabe? É alucinantemente bonito isso, né? Esse fenômeno do desejo que nos traz, que é um complemento, de alguma forma, para esse desvelar do presente vida, né? Porque é muito incrível, assim como esse desejo de ir desvelando os mistérios da vida vai nos levando para outras etapas, para outros lugares. Acho isso muito, muito rico, né? Nossa, Rui. Esse presente, eu acho que eu estou recebendo uma caixinha agora, e me lembro um pouquinho mais dessa citação do Merleau-Ponty, que ele vai dizer, né, no trabalho paciente e silencioso do desejo começa o paradoxo da expressão. E essa carne que se vê e se toca não é toda a carne, é mais ampla do que isso, ultrapassa os campos dos visíveis, né? E quando eu vejo você falando da caixinha que você foi emaranhando, desembrulhando, encontrando, eu sempre penso que a gente vai, à medida que a gente vai tirando essas coisas da nossa caixa vida, a gente vai construindo também, logo em seguida, um pouquinho depois, talvez um tempo depois, os sentidos, né? Porque sentido, a caixinha não vem cheia de sentido, ela vem com as coisas ali, com as possibilidades, com as contingências, que nem na composição coreográfica, né? Vem tudo aquilo assim meio emaranhado. E a gente vai tirando, a gente vai olhando para aquilo, é que nem quando a gente né, tem um filho, que carinha que você tem, que nome que eu vou dar? A gente vai construindo isso, né? Então eu fiquei também pensando, né, como é que eu vim, como é que eu fui dar em Curitiba, como é que eu conheço esse lugar ali, que hoje também volto para o lugar que me formou, nessa cidade, né, que eu morei 5 anos. Me lembro de coisas que eu nem vivi, que eu não vi. Me lembro do encontro do meu pai e da minha mãe,
na cidade de Ijuí, onde eles eram filhos de pessoas agricultoras, né, muito pobres, e meu pai foi para o seminário para estudar, para ser padre, mas ele acho que não ia ser bem padre, porque ele não foi. E aí ele estuda, enfim, encontra minha mãe, e ele não... Enfim, se encontram, né, naquele lugar de precariedade, e aí migram para Passo Fundo, que é onde eu vim ao mundo. E depois, nas circunstâncias de abrir essas caixinhas, aí eu penso em Merleau-Ponty, o trabalho paciente e silencioso do desejo. Eu acho que não é tão... Ele é paciente, mas ele é ativo, não é uma paciência morta. Ele é um paciente e silencioso. Eu acho que é aquilo que fica ali todo dia cozendo, cozinhando dentro da gente. E isso me levou a dançar, Rui. É um desejo muito grande de movimento, é uma sede, é um anseio, é as escápulas que querem fazer assim, e daí a coluna já ondula, e aí já desce para as pernas, e aí já perdi toda a palavra, ou ganhei todas as palavras para dentro. E nesse ínterim desses desejos, eu fui fazendo nomadismos, tum, pá, pá, e fui dar em Porto Alegre também. Eu também não sou daqui. É. E aí a gente se Isso. encontra. Eu não sou daqui. Eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Ô marinheiro, marinheiro, marinheiro só, quem te ensinou a nadar? Marinheiro só foi comigo. Marinheiro só. Ou foi o balanço do mar? E é isso, né? Essas transições, esse nomadismo, né? Quando você fala de nomadismo, eu falo presente. Porque é muito genial essa... me parece, né? Quando a gente se coloca não, quando a gente faz a opção de agir pelo prisma da arte, a gente já assume algumas coisinhas assim, né? E esse aspecto nômade é uma das condições, me parece, do fazer arte, porque me parece que ele se revigora, a gente se revigora com o movimento e se revigora com as transições do uso do espaço, né? Com a maneira de perceber o espaço. Então, é um aspecto muito nômade mesmo, né? A gente vai... Achei muito legal essa tua lembrança do nômade e o aqui ou daqui, né? Essa coisa, Minas Gerais, né? Eu não sou de Minas, mas eu não sou de lugar nenhum, na verdade. Depois que eu passei por lá, eu vi que eu não sou de lugar nenhum e, ao mesmo tempo, sou de todos esses lugares, né? Minas, por exemplo, foi um lugar onde eu aprendi e apreendi alguns aspectos culturais, sabe? Alguns conhecimentos sobre cultura muito ricos, né? Falando ainda daquele tal Presente Vida, foi um lugar de apropriação de algo que talvez que foi meu, que me foi dado, não é? A possibilidade de encontrar a arte dentro das pessoas que passavam ali na rua, não é? Eu tinha essa mesma possibilidade em qualquer lugar, mas ali me foi muito explícito quando eu via aquela... eu me lembro quando eu cheguei em Belo Horizonte que teve um grande cortejo dos reinados mineiros acontecendo na avenida principal.
né? E esse grande cortejo dos reinados mineiros, ele tinha uma sonoridade muito marcante, né? Um conjunto de sons muito marcantes, de tambores, ao mesmo tempo que tinha algumas matracas que faziam barulho também, e tudo isso em celebração a entidades, a santos, não é? E esses santos, muitos deles eram pretos, não é? Santa Efigênia, São Benedito, não é? E esse cortejo, não é? Tinham várias pessoas, e cada uma das pessoas se colocava de uma forma, não é? A maneira de andar era uma maneira padronizada, né? Existia ali uma sabedoria compartilhada entre aquele conjunto de pessoas, que eram muitas, e dessa sabedoria compartilhada havia ali uma unidade, que eram os passos. Mas a atitude era plural. Nossa. Dentro daquela ação. Tinha atitudes das mais diversas, atitudes que mostravam fé, que mostravam dispersão, que mostravam muitas relações inter-relações entre as pessoas, não é? Que mesmo cantando as ladainhas e as cantigas, elas não deixavam de ser elas, não é? Então, tudo isso apareceu como uma página que se abria nova de um lugar que eu já tinha vivido e que eu tinha esquecido que tinha vivido, não é? Quando eu entro ali para desenvolver aquela dança cênica, não é? E eu estava ainda num processo de me apropriar dessa dança cênica. Eu tinha muita preocupação com como colocar o pé, como colocar a cabeça, o que fazer, e tinha faltava ali um complemento do que seria dança, sabe? Do que seria essa comunicação que a dança propicia, né? Então, é muito interessante lembrar, a partir deste universo nômade, não é? E também lá das caixinhas para desvelar o tal do presente, né? Para ir desencapando o presente, essas pequenas passagens, sabe? Essas passagens que relativizam, inclusive, Lu, a relação com da paciência, da resiliência, porque tudo isso me deixou assim, oba, eu quero mais, eu quero mais. Sim, sabe assim? Sim. Eu tenho uma vez eu escrevi uma coisa que dizia assim: tenho fome do espaço, guloseimas transparentes, e o espaço acolhe a pele. Eu não me lembro direito como é que é, mas tem essa coisa assim dessa avidez, dessa ludicidade, dessa curiosidade, que eu acho que ela também é, de certa forma, um tipo de paciência, né, Rui? Porque quando a gente... O que é a curiosidade, essa avidez? Eu acho que é uma predisposição ao que o mundo está nos apresentando. E isso é ser paciente também, ser resiliente, no caso, no sentido não aquele, porque às vezes as pessoas acham que a paciência e a resiliência ela tem a ver com inação. Não, de jeito nenhum. Porque a paciência nossa, nós que dançamos, eu tenho até... Às vezes eu falo para o pessoal, né? Eu digo, gente, tédio, o que é o tédio? Tédio, bem-vindo, tédio, que bom que existe o tédio, né? Porque já pensou? E o tédio, ele é uma bênção, ele é aquela talvez linearidade onde a gente cabe uma percepção a mais, uma poeirinha que está ali que tu não tinha visto. Isso é paciência, mas ela não é uma dormência. Ela é uma... Eu acho que a paciência tem a ver com essa avidez, com essa fome de vida, de saber, opa, o que tem ali?
e de repente, intuitivamente, eu te vejo lá no cortejo, observando coisas que depois foram formativas para a tua dança cênica, né? Porque às vezes a gente, quando está no começo das coisas, eu me lembro, eu ali em Curitiba, eu sofria muito com essa questão de estar conformada, né? Dentro do que se esperava, o quê? De um colo de pé, de uma cabeça de fêmur mais andeor, entende? É uma coisa assim. E, de repente, tu começa a achar, no caso, assim, daí tu fala do cortejo, da procissão, existem os passos, existem os personagens, mas existem as atitudes. É ali que a gente transgride, é ali que a gente vem, é ali que a gente ultrapassa a coreografia e compõe em cima da coreografia que talvez já houvesse sido feita, sem, contudo, desmerecê-la. A gente não é jogar no lixo, porque, né? Já existe, isso está fixo, e eu tenho ojeriza, tudo que for fixo, porque é castrador. Opa lá, oxalá, opa, só um pouquinho. Aí nós não estamos falando com ancestralidade. Porque essa questão de tu chegar no já existente e ver com esse trabalho paciente e silencioso do desejo, que não é um trabalho amorfo, ele é uma ação que começa, que nem diz o Merleau-Ponty, já que tu trouxe, o paradoxo da expressão. Aí a gente vem, a gente brota, a gente acha aquelas frestinhas assim, e já era, né? Aí já era. Aí, quando eu olho o Rui dançando, eu conheci o Rui dançando no palco, gente. No palco. Depois a gente se conheceu em 2018, mas já conhecia. Eu me lembro, tem uma lembrança muito, muito afetiva de uma música do Vanderly, quando a gente se conheceu. E eu acho que tem muito a ver com isso que nós estamos falando desde o início aqui, que ele canta para onde vai uma canção depois do acorde final, né? Para onde vai, e a gente, para onde vai esse movimento quando o corpo termina? Uma hora, né? Onde é que está? Os ancestrais que já se foram, que estão em mim, estão em mim. Eles são ausências, mas eles são presença. Eles se presentificam, né? A partir de falas que ainda estão comigo, a partir de movimentos que talvez eles nos ajeitaram no corpo, nos deram dicas. Então eu queria pensar também nessa ausência que é presença, e somos feitos de ausências, né, Rui? Mas elas estão tão aqui. É verdade. Eu gosto muito de uma... Bom, eu sou muito fã do Gilberto Gil e da meta-comunicação do Gil em alguns pontos, de alguma forma, porque ele me dá a sensação de que essa metacomunicação é uma possibilidade muito direta de me comunicar, né? Então, quando ele, em uma das entrevistas, ele cita o imenso nada, né? Esse imenso nada, o Das Dig, né? Do Heidegger, né? Mas esse imenso nada, né? Esse espaço de preenchimento do tudo, né? Que se torna esse imenso nada, né? E é genial, porque falou-se do tédio, mas a gente fala também do ócio, não é? A gente fala de uma série de possibilidades, não é? de reset, de recolocar, de repartir, não é? E de compartilhar, não é? Essas relações que o imenso nada proporciona, não é? Às vezes, e isso está tão presente, né? Tão presentificado nesse momento, assim, nós passamos por uma crise sanitária que não dá para eu
acreditando no que eu acredito, não dá para deixar de pensar que era inevitável que isso acontecesse nesse tempo, né? Assim como não dá para pensar, era inevitável, mas ao mesmo tempo é necessário que a partir dessa inevitabilidade a gente encontre as formas de lidar com as consequências dessa crise sanitária, né? Essa crise, e quando a gente fala de sanitário, talvez a gente é ruim, né? Porque é criar saneamento para a vida, formas de se afastar da vida para conseguir estar vivo, né? Uhum. E me parece que é o oposto disso, né? Então, para que a gente veja ali como crise e aproveite a crise, né? Talvez seja necessário a gente retomar os processos de vida, né? E processos esses de vida retomando esse lugar do imenso nada, talvez revisitando esse imenso nada, né? Encontrando o tal do silêncio, encontrando com paciência o silêncio, né? Que vai e que altera potentemente a nossa expressão. Eu acho muito legal poder, com o afastar do tempo e de maneira espiralar, a gente... eu já tenho até curiosidade de saber para onde vai esse momento depois desse acorde, né? Para onde vai, né? Que ele chega nessa meta dimensão, né? Que faz com que os corpos ajam de maneira diferente e se comuniquem de maneira diferente. As palavras, as próprias palavras que a gente reformula, ganham um sentido outro, que eu não sei se é velho, se é novo, por essa história de olhar o passado, de estar no presente, num vislumbre de futuro, e quando eu viro para a diagonal, eu já estou vendo, já tem um outro ponto de vista, quando eu viro para a diagonal do fundo, já é outra história, e quando eu dou a volta, então, aí a coisa vira viram inúmeras e infinitas possibilidades de leitura, de comunicação e de relação. Acho que isso tudo é o esperado, né? Após esse momento de respiração, né? Enquanto tu falava, eu escrevi umas coisas aqui. Me veio a palavra recuo. Recuo. Como espaço, sabe, Rui? Sim. Aí me veio a palavra deslocamento. E eu penso, ainda voltando no nomadismo, me lembro de um poema da Hilda Hilst. Para onde vão os trens, meu pai? Para Marral, Cami, Tamiri, lugares no mapa. E então o pai ria. Também para lugar algum, meu filho. Tu podes ir. E ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Acho que é isso. Acho que eu não sei se eu sei de cor, mas eu acho que é isso. Eu acho isso assim, eu fico louca com esse poema, com esse trecho. Eu fico completamente desajustada, mexida, quieta, porque eu vejo a pessoa em deslocamento e eu vejo aquele lugar que talvez não se desloque. Assim como eu vejo o inverso. A paragem, eu estou aqui parada, recuada, mas eu vejo a possibilidade de deslocar-se nesse espiralar, nesse tempo.
não sei se eu estou chegando em muitos lugares, mas eu estou só trazendo essas imagens. E tu falou dos vocabulários. E eu penso que nesses 2 anos que nós estamos vivendo essa situação sanitária, que essa palavra realmente parece que quer fazer uma asepsia na vida para que a gente continue vivo, e talvez não seja por ali o caminho, tem que encontrar é outro lugar, mas quantas palavras passaram a nos compor nesses 2 últimos anos. Quantas palavras novas, quantos sentidos novos. A gente está em reviravolta, Rui. A gente está em rebuliço. As placas tectônicas fizeram assim, ó. E o tsunami ainda está se fazendo. Elas estão ainda em movimento. A gente não consegue. E eu vejo que esse recuo, eu sei que a gente está no olho do furacão, mas às vezes a gente já consegue vislumbrar um pouquinho de fora do olho do furacão. Eu quero esperançar isso. Eu quero esperançar. E eu quero esperançar que esses vocabulários e esses sentidos novos de tantas palavras, de tantas coisas que a gente viveu nesse tempo, eles comecem, a partir do momento que parar um pouquinho esse rodamuinho e a água ficar um pouquinho mais mansa, que essas coisas possam decantar aos poucos. Aos poucos. É interessante. A gente começou esse momento falando de imagens e não para de vir imagens, né? Plof, 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 plof. Uma sessão de imagens aqui assim que vão se sucedendo, e aí me veio a lembrança do meu amigo poeta Ricardo Aleixo, né? Quando ele faz uma canção que fala: tudo depende do ponto de vista ou da extensão da pista. E esse movimento que você fez de se afastar da câmera, onde eu te enxerguei maior, esse de se aproximar, que muda, não é? Então, essa relação da proximidade e da distância que essas relações sensoriais nos provocam, não é? Se eu olhar muito de perto, eu tenho que fazer um esforço muito grande para focar naquilo que eu estou vendo de tão perto, né? Talvez eu tenha que lançar mão de outros recursos sensoriais para poder perceber algo que está tão perto. Eu vou ter que, talvez, usar a minha capacidade de aprender odores. Eu vou, talvez, usar a minha capacidade de sensível, não é? Do toque, não é? E, ao mesmo tempo, à medida em que eu vou me afastando, eu posso ir aprimorando a minha capacidade de ver e de interpretar a visão, não é? De interpretar a visão, de dar para a visão sentidos múltiplos, não é? Por exemplo, eu estou de óculos. Sem óculos, eu reinterpreto toda e qualquer imagem, né? Toda e qualquer imagem. Com óculos, eu volto a contornar essas imagens e a criar uma interpretação, inclusive, muito mais literal, né? Eu, às vezes, gosto de tirar o óculos para eu perder a literalidade da interpretação, né? E deixar fluir o que aquele sentimento, aquela sensação, a partir da sensorialidade da visão, me provoca, né? Isso é legal quando eu faço esse jogo de
de comunicação do exterior para comigo, né? E, ao mesmo tempo, me dá total certeza, eu acho genial isso, a cada vez que eu tiro óculos, me dá total certeza de que nenhum de nós enxerga a mesma coisa, né? E, consequentemente, nenhum de nós interpreta da mesma forma aquilo que enxerga, né? Então, é muito, muito rico se nós pararmos aqui, fecharmos os olhos e depois ficarmos escutando essas imagens que a gente está trazendo. Uau! Uau! Nossa, é muita coisa. Rui, deixa eu ver se eu entendi. Quando você tira o óculos para ver uma coisa de perto, tu tem que se aproximar ou tem que se distanciar? Para ver uma coisa de perto, sem óculos, eu não enxergo. Então, Ah, eu interpreto aquilo que eu estou vendo. entendi. Então, Né? eu vou dizer uma coisa, acabei de descobrir. A gente, se eu tô de lente, tá? Eu também preciso usar óculos. Mas eu é o contrário. Então, se eu perder as lentes, se a gente perder os óculos, a gente pode sair junto. Porque eu sou o contrário. Bem de pertinho eu enxergo tudo. E à medida que vai afastando, é um borrão. É um borrão. Aí eu interpreto também. Mas bem de pertinho, eu leio tudo assim, ó, sem óculos, de um espaço bem pequeno entre o local de leitura e os meus olhos. E eu sempre brinco, né, como, o que é isso, né? E quando eu vou dançar, às vezes, eu não boto nem lente nem óculos, porque eu não preciso enxergar. Eu tenho outros campos, se eu precisar enxergar alguma coisa pertinho, eu vou enxergar. Mas essa nuvem que fica ao redor de mim, ela me interessa muito quando eu vou para a cena. Eu não enxergo. Principalmente a última vez que a gente se viu, acho que foi no espetáculo meu ali no Teatro de Arena, que é um cubículo. E as pessoas ficam muito próximas à pessoa que está atuando. E ali, especialmente ali, eu não queria estar de lente. Eu não quero ver todos os rostos perfeitamente que estão ao redor, né? Então, ao mesmo tempo, essa nebulosidade ao redor, ela me conecta muito sensorialmente, epitelialmente, olfativamente, auditivamente com o que está ao meu redor. Não preciso olhar. Quem disse, sabe? Não preciso, não preciso. Eu preciso ter uma noção para não cair, para poder proteger, né? O resto é só presente. Presente e presença, né? Presente e presença, sim. E eu acho, aqui vou arriscar, né, que às vezes essa incompletude de algum sentido, aqui eu estou falando do alto de quem enxerga e ouve, né, é ruim também Sim, isso. sim. Falando desde esse lugar de que não tenho, né, problemas com audição e nem grandes problemas com visão, mas como às vezes também alguma ausência de sentido, isso também a gente pode pensar para as pessoas que não escutam ou não veem. Aí o Merleau-Ponty também vai falar na fenomenologia da percepção, a maneira com que os outros sentidos vão se aguçando, vão dando conta dessa transcodificação e interpretação do mundo a partir de outros estímulos. E sim, de imagens, né? Porque quando a gente toca, a gente também forma imagens, né? A gente imagina e a gente até arrepia, dependendo do objeto que a gente está imaginando. Então, como é que esses campos todos nos dão todos esses presentes, Rui? Não é um presente sentir tudo isso, pensar tudo isso? Tu não acha? É o tal do presente da vida, né? Que quando me deu essa percepção, essa imagem, né? Me deu uma felicidade muito grande de estar vivo e de estar ativo nessa vida, ativo nessa construção ativo nessa construção de desejo para
vasculhar aquela imensidão que é a vida, que é esse presente primeiro, né? E aí é muito legal, porque dentro desse presente primeiro também vão aparecendo outras surpresas, outros presentinhos dentro do grande presente, né? Os filhos, os netos, todos são presentes. Os filhos e a neta, né? São esses presentinhos também. E aí é legal, é muito bonito, porque me parece que o ato de dançar ele vai ganhando cada vez mais imprescindibilidade, né? O ato de dançar, o ato de perceber uma dança e o ato de deixar a expressão se transformar. Eu acho isso muito genial. Depois que eu me envolvi com as danças cênicas, em muitos momentos eu percebi alguns artistas e alguns contextos que acolheram os artistas cênicos, criando limites para o tempo de presença desses artistas, né? Então, fosse uma lei, a lei dos homens, que determina que, então, o tempo ideal para dançar até os 40 anos de idade, fosse no tempo das próprias relações ali de conjunto, não é? E que também são regidas por leis dos homens e das regras das empresas de entretenimento, não é? Então, como é que eu vendo isso, né, dentro desse capitalismo, não é, tão exercitado, né, para que a gente se mantenha vivo? Como é que eu vendo essa pessoa, se essa pessoa ela já não é mais aquele ideal ou aquele ideário de imagem que nós podemos vender, não é? Então, como é isso? E isso afetando a pessoa, que começa também a se perder dentro dessas relações, lógico, e, consequentemente, começa a imaginar que acabou o seu tempo, né? E aí é muito interessante esse recuperar que também, né, esse respiro, quando a gente viu essa crise sanitária, criando uma outra forma de PAN, né, de ajuntamento, né, um ajuntamento em prol da vida, né? Então, esse ajuntamento em prol da vida renova as possibilidades das pessoas serem expressivas, expressar as suas imprescindibilidades. Para mim é imprescindível dançar, e assim como quando eu trabalhei com diversos corpos dançantes, né, um projeto de extensão da URGS, e esses diversos corpos já me mostravam essa imprescindibilidade da expressão, não é? E a imprescindibilidade da autonomia e da alteridade, que é o desejo, né? que o desejo representa, né? Então, é muito rico, muito bom a gente poder estar para celebrar essas descobertas e tomar conta dessas descobertas. Nossa. Porque essas descobertas todas não é que esteja distante a relação com o sol, com o mar, com o lixo reciclável. Não, é tudo isso. Né? Nós somos parte disso tudo. Né? Esse lugar é de uma importância enorme e atemporal até. Né? Não é regida pelo tempo cronológico, ela é regida por um tempo mais amplo, um tempo muito amplo. Né? Muito legal. Nossa, Rui, quanta coisa! E à medida que tu foi falando, foi vindo corpos assim
veio a imagem, primeiro, a Pina Bausch, dançando Café Miller, lá no filme do Almodóvar. Ela já estava com 62 anos. Veio a Dona Yara Deodoro entrando em cena no espetáculo Reminiscências, com a cabeça raspada. Veio o Dominique Merci, que é também da Companhia da Pina, que dança até hoje, não sei qual é a idade dele. Veio o pessoal dos Diversos Corpos, que eu também pude trabalhar nesse projeto em 2015. E veio uma palavra também, você falou em presentes, em vasculhar, mas me veio a palavra, parece piegas, tá? Mas quando eu penso no Diversos Corpos, é uma amorosidade e que ela abre todas essas leis aí que diz assim, até quando que teu corpo pode render essa palavra, né? Porque a palavra é rendimento, né? A palavra a palavra exacerbada do, eu não sei como é que tu falou do capitalismo, esse exercício do capitalismo é rendimento, né? Então parece que assim o capital da dança ele se esvai nesse sentido aí muito rapidamente, né? E aí troca-se um corpo porque tem outros vindos, a fila anda, né? A fila anda. Isso é asqueroso. Isso é de uma falta de potência de vida. Ah, me lembrei de Kazuo também. Kazuo, É. eu me lembrei desses corpos grávidos ali. Grávidos, sim, porque eles estão para nascer, até para parir qualquer coisa dali, a qualquer momento, quando esses corpos entram, sabe? Malu Airaldo também. Eles fazem assim, eles irrompem o espaço, né? E o teu corpo tem isso. E aí, quando eu me Você lembro trouxe, também você do trouxe uma Gustavo. coisa, você trouxe uma coisa importante, continua a tua fala, mas você trouxe uma coisa importante para a nossa conversa, que é o sentimento do amor, né? O amor, sabe? Amor. Eu me lembro dos Diversos Corpos, do Gustavo na cadeira, né, que ele é cadeirante, e da vontade que ele tinha de segurar a minha mão quando eu estava lá junto. E ele sorria e ele fazia aquele movimento da cabeça, que eu lembro da Carlinha usando aquele movimento para trazer um vocabulário de movimento com ele, para trazer jogo com ele. Cara, aquilo era impagável, assim. Eu saía daquelas tardes emocionada, sabe? Uma coisa assim que bagunçava, no sentido mais interessante dessa palavra, todas aquelas concepções que às vezes a gente vê que não se movem muito, né? O trem anda e a coisa não se move. Não sai do lugar aquela ideia estagnada de que o corpo, até os 40 anos, então ele tem o seu rendimento e depois ele começa, né, a decair. E o que é esse decair? Eu quero decair. Eu quero, porque a gente muda Tô de... dentro, tô dentro, tô dentro. Eu quero ver essa aparente ruína, essa metamorfose, essa transformação, e eu estou pagando para ver a delícia que vai ser. O que desse lugar pode emergir? O que pode nascer desse corpo que declina? A gente declina desde o início da vida. A gente que acha que está, né? Tem uma certa ascendência, mas passou disso. É um slow motion, né? E se nós tivermos a sorte, é esse slow motion. É isso que eu estou, né, pensando hoje em celebrar contigo. E tudo depende realmente do ponto de vista da extensão da pista, porque quem pode me dizer que hoje a curva meu caminho para a curva de ascendência ela não está subindo, né? Quem sabe é tão lindo, eu me sinto tão preenchido por algumas performances, e essas performances elas são tomadas de um preenchimento, né? E da compreensão desse imenso nada que a gente tocou lá atrás, né? Que às vezes a gente vê rendimentos muito eloquentes, mas vazios, que é muito diferente do nada. Vazio não é nada, nada é outra coisa. Né? Então,
acho isso muito bonito, assim, os vazios os vazios e o nada de cada fase da vida, né? Nossa. Porque são diversos, e a nossa percepção dessa diversidade também nos coloca dentro do baile, né? A gente passa a ser componente desse baile, porque Nossa. não como alguém que emite, mas como alguém que recebe, né? E são completudes, né? Que vão significando, inclusive, a delícia da gente não nascer sozinho, né? Da gente Nossa. estar nesse planeta e nessa vivência, nesse estado de tempo com tanta gente, né? Sim. Aliás, como sentimos falta, né? Dos beijos, dos abraços, dos aconchegos, como, né? E por que por que nos deixou tão, para mim, mexidos, né? Essa revisão do termo sanitário, sabe? Será que é isso que a gente precisa para viver? Será que a gente já não está completo e repleto de aspectos sanitários que nos impedem, inclusive, de acessar outras camadas da vida? Não sei, me deu um monte de curiosidade, um monte de dúvida nesse momento de desvelar essa parte do presente da vida, sabe? Então, me dá uma curiosidade muito intensa, né? Muito bom, muito bom. Nossa. E, ao mesmo tempo, coragem. Nossa. Essa tua provocação hoje com essa palavra é como se ela tivesse invertido um fluxo, sei lá, uma lufada assim de vento que me fez olhar para ela nesse sentido. E um pouquinho antes do que tu falava, né, dessa percepção, quando eu te vejo, né, eu te vejo também nesse nomadismo, e o jogo, o que nos permite estar em jogo? O que faz com que tu transites nesses diversos lugares, porque são lugares distintos, né? Tem um lugar assim de uma dança cênica que é consagrada, tem um lugar de dança cênica que é marginalizada e tem um lugar que nem sequer pode reivindicar o que tradicionalmente é chamado de dança cênica, né? E tu não acha uma delícia poder estar e sem hierarquia, no melhor sentido das palavras, assim, transitando entre esses lugares, como é, tu se vê assim, tu se enxerga assim, jogando, entrando, saindo, visitando, é o Rui. É, é. Eu aqui, esses dias, mais precisamente anteontem, antes do dia de ontem, eu não sei quando é que quando as pessoas forem assistir, esse dia de ontem vai ter passado já algum tempo. Mas antes do dia de ontem, eu cheguei para viver uma experiência interessante que foi uma reunião de pessoas que criam um espetáculo popular, o espetáculo do carnaval. E aí foi muito interessante. Eu estou ligado com fui chamado por uma agremiação cujo o tema é empretecer o pensamento. E aí isso me deixou completamente cheio de lugares, né? Ampliou
horrores os lugares de possibilidades de atuação, né? E aí, quando eu chego, eu encontro 20 pessoas, homens, a maioria deles de pele preta escura, outros de pele preta clara, muito altos, compridos, muito bonitos, cada qual com a sua beleza, cada qual exercitando uma forma de dançar. Aí me veio isso que tu acabou de falar. Esse corpo meu que transita por aqui, por ali, por acolá, se colocou naquele momento para fazer uma proposta para aquela diversidade que me foi apresentada. Né? E aí é genial, porque, como tu disseste, assim, né? Cena, e aí toda vez que a gente fala na palavra cena, a gente vai desmembrando essa cena e vai vendo as diversas cenas, né? As diversas possibilidades de ocupar essa cena, as diversas possibilidades de ler e de deixar o corpo se entregar para aquela história. E aí a gente vai vendo que esse nomadismo todo é uma delícia, porque tendo passado para dançar o padedê do Le Corsaire, né? De Petipa, ao mesmo tempo que danço o Quebra-Nozes de Tchaikovsky, ao mesmo tempo que eu danço a Receita do Henrique Rodovalho, ao mesmo tempo que eu danço do Homem ao Poeta do Luiz Arrieta, ao mesmo tempo que eu danço um monte de coisa que não tem nem nome, mas de pessoas que têm nomes, lógico, né? Mas, ao mesmo tempo que aparece isso tudo, desaparece a necessidade de eu primeiro dar um conceito que coloque isso em algum lugar, né? Mas dá a necessidade da ação. E essa necessidade da ação é essa transição de experiências, de vivências, de capacidade de dizer sim. Sim! 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 Às vezes um sim hesitante, às vezes um sim empolgado, mas sim. Sim. Ai, Rui, me vi um pouco ali também. Eu me lembrei de uma música do Gonzaguinha que diz assim: e aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E como é que ele diz que posso voltar a todos os lugares onde já pisei, pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. Sabe, eu vejo assim que também... Todo arrupiado. É tão lindo. Caminhos do Coração, Caminhos do Coração. Eu adoro essa música do Gonzaguinha. E aí eu fiquei pensando também, porque é muito comum na nossa atividade que as pessoas se apeguem a esses lugares que dão um certo status, né? E eu não sei, pensando aqui nessa minha andança, tu é o andançarino, eu faço algumas andanças por aí também, mas eu gosto de voltar nesses lugares, sabe, Rui? Eu gosto de voltar para o interior do estado, de onde eu saí, antes de ir para Curitiba. Eu gosto de voltar para o festival de dança. Eu gosto de voltar para trabalhar com as crianças lá, com os alunos da Helena, às vezes que eu ia antes da pandemia, lá na escola preparatória de dança, na Restinga. Eu gosto de estar no curso ali da graduação, o pessoal lá do pós. Eu gosto desses lugares, eu não me sinto, eu sou desse lugar. Eu gosto de dançar eu faço minha aulinha de balé, eu adoro fazer minha aula de contemporâneo, aula de improvisação, sem querer. E esse trânsito que eu acho que alimenta a graça, de novo o jogo, de novo a palavra jogo,
e a graça de estar desembrulhando, porque esse pacote que tu trouxe no início, a gente está com ele ainda, né? A gente não acabou de desembrulhar, sim, né? Tá. Então, a gente só acaba e vai lá que acaba, sei lá se acaba, quando o corpo aqui perece, né? Vai para outro lugar. Mas essa graça de estar transitando e de estar percebendo também como que essas pessoas todas lidam com a dança, e não pensando, sabe, estou chegando ali para ver. Não, não, não é isso, pelo amor. Não, é chegar e se enroscar, chegar e se enroscar. Não é chegar e olhar como é que eles trabalham, não é essa. Não é essa a parada, não é. É chegar e cheirar, cheirar, tá? É cheirar, é tocar, é ouvir a música que está tocando ali para entrar no swing. E aí a gente começa a conversar, né? Ficar quieta. Tem uma coisa que cada dia eu aprendo mais, né? Quando eu vou em lugares que eu não conheço ainda, que eu pouco conheço. Recua, recua, recua. Mas, o queridona, minha amada, né? Cada dia mais amada, a gente tem que começar a encontrar um caminho de volta, porque a gente, nossos capítulos são longos, né? Muito longos, e eu acho genial. Não sei se vocês sabem, mas eu estou contando agora. A Lu é minha prof, né? É minha professora, é a Lu, ela, eu acho genial isso, Lu, porque ao te encontrar na URGS e todas as nossas relações ali no campo da formação, tu me dá uma sensação muito interessante do sem preconceitos, né, mas da utilidade daquele momento, né? Como ele tem os seus utilhas, como ele tem as suas ferramentas, como ele tem as suas utilizações. Eu acho isso genial, porque você agora mesmo acabou de falar sobre sobre esses lugares do interior, disso, daquilo. Eu acho muito genial, que não sei se o que é que você pensa disso, como é que você olha esse lugar, né? Esse lugar por onde passa tanta gente, por onde sabe que você a universidade é a casa de Oxalá, né? O que é? Quem é Oxalá? Oxalá é um personagem da cultura iorubá que faz cabeças, né? Então ele constrói na casa de Oxalá. As pessoas todas chegam antes de fazer uma grande viagem, de ir para um outro lugar, né? Elas chegam na casa de Oxalá e perguntam para Oxalá qual é a cabeça, qual é a minha cabeça, né? E Oxalá mostra, porque ele constrói várias cabeças, umas finas, umas pequenas, umas grandes, umas coloridas, e ele oferece uma cabeça. Mas você tem a escolha você faz a sua escolha de qual cabeça você vai vestir para entrar na grande viagem e passar para um outro estado de viagem, para um outro estado de chegada e de presença em um outro lugar, né? E você, de alguma forma, é ali um elemento desse lugar, da casa de Oxalá, onde as pessoas chegam e fazem a sua cabeça. Como é que você se vê? Como é que você se sente com isso? Que loucura! Há um monte de mais outras imagens, né? E aí eu me vi com uma coleção de cabeças minhas, assim. Enquanto você falava, eu pude ver uma coleção, parecia um polvo, ao invés de tentáculos, eram cabeças, né? Isso foi uma imagem. Mas eu me vejo
Aí num sentido bem amplo, sabe, Rui? Porque talvez na minha fantasia mais secreta, e que eu vou tentar trazer para fora agora, nesse momento, eu não vejo essas hierarquias, eu sei que elas existem, né? Eu sei que existe hierarquia, mas eu não visto esse lugar assim hierarquicamente, e eu penso que é mais um dos lugares de passagem que eu estou ali habitando, essencialmente para encontrar pessoas. E me vejo ali naquele momento como uma facilitadora, alguém que está ali, mas que poderia também não estar, sabe? Está ali agenciando, eu gosto dessa palavra, mas que a primeira oportunidade que tem também recua, também faz a roda, deita junto, dança junto, pensa coisas que jamais teria pensado se não fossem os debates dos seminários que vêm, as próprias músicas novas que vêm, tudo que vem de novo ali. Então, eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, se era nesse sentido, mas como é que eu me vejo dentro desse Oxalá? Eu me vejo como um lugar de muitas aberturas, de trânsitos mesmo, sabe? Que pode, meio serviçal, e que está ali, abre uma porta, abre outra. Eu me sinto cuidando do lugar. Eu gosto muito de fazer atividade doméstica. Eu gosto de limpar, eu gosto de organizar. Eu me sinto numa casa, às vezes, onde eu estou limpando. E vira e mexe, eu levo meus apetrechos de limpeza, tu sabe disso, né? Eu levo um balde, eu levo produto. Antes das aulas, eu limpo espaço. Então, eu me vejo uma pessoa que está ali para fazer um serviço. Assim, eu não sei se eu te respondi. Mas como eu me vejo assim em outros lugares, aqui em casa, por exemplo. Nos filhos, tu falou dos filhos. Eu tenho 3, e que, nossa, que crescem e saíram daqui, né? Olha essa experiência! Eu tive 3 pessoas aqui dentro. É, E aí eu me sinto nesse lugar, assim, eu acho que desde muito cedo, porque eu tive eles muito cedo, e também desse lugar que amamentou, que cuidou, que continuou dançando, que continuou coreografando, e que às vezes as pessoas ainda encontram e perguntam, mas tu ainda dança? Eu não sei o que elas querem me perguntar quando elas perguntam isso. Eu juro, eu não entendo direito a pergunta. Eu não sei nem o que responder, né? Eu dou um sorriso e, pois é, né? Então, eu acho que eu me sinto num lugar a mais. Eu me sinto, às vezes, quando eu dou produção cênica, eu digo das instâncias que formam o campo da dança. Eu me vejo num lugar ali, mas sem muita importância. Não estou desmerecendo o lugar e nem desmerecendo a mim. Eu acho que é um estar ali naquele momento. E a dádiva do encontro. Oba, vou ver gente. Vou ver gente. Eu acho que isso me move quando eu vou para outros lugares, sempre. Vou encontrar. é, Eu te é. respondi ou só enrolei? Sim, a gente falou sobre, não houve uma resposta, houve uma fala a respeito, porque é Tá. literalmente isso, assim, é uma casa e uma casa de transição, onde as pessoas entram às vezes com uma cabeça e trocam de cabeça e saem para outras viagens. Não é? E todos nós acabamos ali sendo, como é que eu vou dizer, parte disso, não é? Você também, a sua cabeça muda tanto quanto a de todos, que, né, é parte dessas mudanças, né? É um espaço ambiente, né? É um ambiente onde nós todos somos permeados por nós todos, e essa é a minha maior delícia. Eu demorei bem uns 35 anos questionando se era legal estar ali,
Mas não questionei muito, não, porque nesse meio tempo eu não tinha apareceram vários outros questionamentos que eu fui resolver de outras formas. Né? Então, eu acho muito bonito, e para mim é muito representativo. Não, eu te pego ali, né? E nós estamos aqui os dois conversando, mas os encontros que tem lá dentro e essas pessoas que colocam à disposição, né? O Jair, Cibele, Isabela, todo esse staff ali, sabe, naquela concentração para dar assessoria para aquelas pessoas que foram buscar possibilidades de ter a sua cabeça, né? Esse é o espírito da casa de Oxalá, que Oxalá é o personagem e a casa é o lugar. E tu sabe que agora eu pensei que tem uma coisa bem curiosa ali no curso, que a cada pessoa faz o seu trabalho de conclusão do que tiver vontade de falar. Isso eu acho interessantíssimo. E a gente está meio na retaguarda sempre. Eu acho que todo o quadro de profs ali tem muito essa postura de estar ali à espreita para ver o que vem ali, porque vem cada coisa se a gente buscar. E aí é lindo isso, enfim. Mas eu queria te perguntar uma coisa também. Qual é o trabalho paciente e silencioso agora dentro do Rui? E qual o prenúncio de expressão que tu vislumbra? Talvez ele seja tão silencioso, né, que eu não sei. Porque é interessante, a paciência e o silêncio, ela também abre as possibilidades de diversos quereres, né? Muitos desejos, né? E aí a minha parte mais silenciosa e mais paciente está sendo olhar esse presente da vida e vendo o que é que foi aberto, o que é que está aberto, né? E interpretar essas coisas que estão abertas de tal maneira a criar coragem para abrir outras, né? Para abrir outras, porque é tão interessante isso. Tem primeiro que a sensação nômade, eu às vezes preciso controlar, né? É mais ou menos como aquele romance do Hermann Hesse, o Siddhartha, né? O rio está sempre passando do meu lado, então é uma tentação não entrar no rio, né? É uma tentação, e às vezes para eu entrar naquele ponto do rio eu tenho que me preparar, tenho que preparar algumas coisas, e isso é o que está acontecendo, né? Esse momento eu estou sentindo que eu estou preparando coisas para essa minha impossível entrada no rio, né? Eu às vezes vou num ponto do rio mais rasinho, ponho o pé, mas eu sei que o grande rio ele é um enorme mistério, né? E aí me está dando muito prazer me preparar para mergulhar nesse grande rio. E isso tem que ser com paciência, com silêncio. Nossa! E tem sido assim, está sendo um momento muito lindo. Momento esse que foi muito bem significado, minha filha entendeu muito bem, eu fiquei muito feliz dela ter entendido, quando ela me deu de presente um salto de paraquedas. Que lindo! Pronto, porque aí sobe-se a um espaço muito controlado, né, de 3.000 pés. Né? Só para se ter uma ideia, um avião que viaja do Rio para Porto Alegre, ele anda a muito mais alto do que isso. Quando ele está para aterrissar, ele começa a chegar em 3.000 pés aterrissando, né? Então, olha só a experiência, né?
pegando essa tua pergunta, que essa minha filha me proporciona e que eu entendo pelo aspecto mais simbólico que pode ter de uma filha, que é a filha mais velha, ofertar, nesse tempo da espiralidade, né, um salto. Vai lá, meu. Vai, renova e coragem. Continua agindo pelo coração, por favor. E eu acho que agora a gente tem que começar a ir para algum fim. Que difícil! Sim, eu sei. Sabe que eu tinha uma música que me veio aqui, que é Nanã. E é de noite até de manhã. Conhece? Eu conheço só de escuta. Tá, eu queria achar aqui para botar um pouquinho para nós, porque deixa eu ver onde é que está ela aqui. Porque eu acho que essa aqui encaminha a gente para um fim, mas depois as meninas podem cortar se elas não gostarem. Se tu não gostar também, Rui. Tá, eu vou compartilhar aqui o som só um pouco. Eu vi
também. E isso tudo aqui vai estar onde mesmo? É na sala virtual da Casa Hoffman, no programa Diálogos em Movimento. Bem literal nós somos, né? Dois sagitarianos. Bem! Ah! Obrigada, meu querido. Obrigada. Obrigado. Uma bênção, é uma alegria, é um banho de amorosidade, é uma sorte eu ter cruzado teu caminho, ter cruzado meu caminho, não sei, os caminhos terem se cruzado. É um a gente cruz, se cruzou, né? É uma encruzilhada, é lindo. A gente se cruzou e está dando um monte de filhotinho. Um monte de filhotinho. Gente do céu. Bom. Muito obrigada. Ó, vou te dar um abraço agora. Ai, senti. Obrigada, Rui. Obrigado. Obrigado, Loa. Obrigado, Obrigada, Carmen. Loa. Cadê Obrigado, vocês, meninas? Jade. Obrigado, todo mundo que está aqui.